Vou usar o seu mesmo. Muito obrigada. Moisés, agradeço muito ao Instituto, né, por esse convite. Para nós é uma satisfação estar aqui em nome de 89, né, na verdade é 90,3 milhões de consumidores de energia elétrica. E quando o nosso colega Francisco, que veio falar da distribuição de combustível aqui para o Brasil, a gente fica com orgulho de trabalhar defendendo o consumidor nessa utility que é tão importante. E aí, infelizmente, a gente ainda tem 1,4 milhão, né, consumidores de energia elétrica que estão no escuro ainda. E onde é? Lá onde você mora, Moisés, lá no norte do país. Então, a gente tem todas as obediências, né, que as distribuidoras têm com a responsabilidade de não impingir ao consumidor urbano as questões da interiorização da energia elétrica via rede, porque é muito caro. Nós estamos falando de um serviço que movimenta dólares, as cifras são em dólares, então há que se respeitar cada agente econômico, cada concessionária, cada grupo, né, que opera hoje no Brasil nesse serviço. Resolveu-se o governo privatizá-la no passado, e junto dessa privatização eu trouxe uns slides e gostaria que colocasse para a gente fazer um pouquinho do histórico do que acontece conosco. Nós estamos vivos há 10 anos, por força do senador Casagrande, né? Nós fomos reclamar de um PL que atingia o consumidor de energia elétrica, e nós éramos um fórum de presidentes, né? Os presidentes de conselhos de consumidores, eles são elegidos por audiência pública, são as instituições que se manifestam interesse em tratar desse assunto. Então, eu represento a Federação do Comércio do Mato Grosso do Sul, nós somos nascidos por legislação federal. Nós temos 33 anos de vida, nossa legislação é a 8.631. Pode passar, por gentileza, rapidamente dizer, então, que lá em 2010, quando a gente nasceu, nós fomos, então, atrás do senador Casagrande, ele falou assim, se você não tiver um CNPJ, eu não consigo falar com você. Então, aí nós estamos com esse tempo de vida, só pode fazer parte do Conselho Nacional aquele conselheiro que foi legitimado na audiência pública. Nós temos um mandato de 10 anos. De 4 anos, né? O ano que vem nós vamos ter provavelmente uma renovação, mas é por conta dos temas que a gente está tratando, que a gente vai trazer aqui. Queria que passasse rapidamente todos os slides que tem foto, só para dizer da nossa atuação fortemente nos temas que foram tão valorosos nos últimos 3 anos. Pode passar? São algumas das nossas. Nós estivemos com o presidente Lula no ano passado, 10 de abril, para dizer assim: o consumidor brasileiro não aguenta mais pagar o valor tão alto da energia, né? Então, entregamos uma manifestação em nome desses 90,3 milhões de consumidores, muito preocupado com o aumento do subsídio que assola aí a conta CDE, que é considerado já um orçamento paralelo que o Congresso Nacional descobriu, esse fundo setorial, e hoje só aprova coisas que acabam onerando a Dona Maria e o seu João. Pode passar, são fotos, participações, pode passar, todas que tiverem foto, pode se passar rapidamente. E, assim, a nossa discussão em nome do consumidor de energia elétrica é muito em razão da prestação do serviço. Uma coisa que ficou clara aqui nas falas anteriores do RenovaBio, que já foi uma situação desenvolvida pelos conselhos de consumidores, a criação da ANEEL trouxe junto, então, a participação da população, né? Nos últimos 3 anos, 4, nós, dos conselhos de consumidores, e são 53 conselhos de consumidores no Brasil, porque são 53 áreas de concessão, e obrigatoriamente ela tem que ter esse conselho de consumidores com representação dos maiores segmentos de consumo. Quem? O comércio, a indústria, o residencial, o poder público e
a agricultura, o agronegócio. Pode passar. Na criação da ANEEL, então, nós tivemos isso. A ANEEL pode-se reclamar de tudo, mas nós tivemos que fazer um manifesto dia 14 de julho agora, em Brasília, e levar lá presidentes de conselhos. Nós, numa sala, condensamos representantes de 72 milhões de consumidores pedindo que os recursos voltassem para a ANEEL. Por quê? Porque cada consumidor, todo dia que paga uma conta, recolhe a tarifa de fiscalização. E, infelizmente, esses valores estão contingenciados. Para 25, a expectativa de 1,4 bilhão de reais. E aí, tudo isso fez com que a ANEEL acabasse por findar os convênios com as agências reguladoras. A única que sobreviveu, parabéns para os paulistas, foi a Arcesp. Por quê? Porque a parte da manhã a gente já disse qual é o problema. O problema é a distribuidora Enel. Então, nós temos aí a tarifa, pode passar, é um problema que foi resolvido. Nós temos a forte inserção da mini microgeração distribuída, então eu coloco no meu teto um jogo de painel fotovoltaico. A hora que chega meio-dia, está todo mundo jogando energia na rede, mas eu não tinha 50 mil reais, alguém não tinha 30 mil reais para colocar um módulo, mas a dona Maria e o seu João estão pagando essa diferença ali. Então, a energia que eu não produzo, eu jogo na rede. A rede não aguenta, o transformador não aguenta. Quem paga? A dona Maria e o seu João. Então, assim, vejam, senhores, que é difícil nós termos e pensarmos numa política que seja de acesso, né? Por quê? Porque a nossa população... 55% dela é de pessoas que estão na baixa, como baixa renda e responsável ali por receber a tarifa social. Então, é um valor expressivo, eu tenho tudo isso, né? E não tenho necessidade. No planejamento do setor elétrico, a EPE, que é responsável pelo planejamento, ela fala assim, eu precisava de 3,5 porque eu vou crescer menos que isso, o PIB não vai chegar. Então, o próximo slide, por gentileza, a gente mostra aí a sobrecontratação daqui da CPFL no estado de São Paulo. Pagou-se mais 38% da tarifa naquele ano, porque sobra energia. Então, não há como a gente sustentar o setor. Então, é uma sobrecontratação generalizada. Então, eu preciso que tenha o problema e a gente corra atrás da ANEEL para que ela regule essa situação e traga aí uma saída. Então, agora as concessionárias podem vender a energia que ela tem de sobra, porque entrou. Então, assim, a partir do momento que eu tenho solar, que eu tenho essas pessoas gerando a sua própria energia, ela sai do grande condomínio e não paga transmissão, por exemplo. E isso fica para quem? Para a dona Maria, para o seu João, para o comércio, para a indústria. E a indústria já não é mais, porque o mercado está aberto e está comprando no Mercado Livre. Então, a gente tem uma massa, né? E a gente foi reclamar disso. Olha, quem contribui com o imposto de renda. São as pessoas que ganham 10 salários mínimos, 3 salários mínimos, que está sendo achatado nesse processo. Pode passar. Então, a gente precisa discutir isso. Veja como nós estamos com uma sobrecontratação importante, né? E isso reflete no subsidiômetro. Pode passar. Nós vamos experimentar. Veja como o orçamento é paralelo mesmo. A previsão do orçamento da CDE para 25 chega em 49 bilhões de reais, para 26, 51 bilhões de reais, e acabamos de aprovar 9 jabutis, emendas, que neste momento não precisam dessa energia. Nós não somos contra o que está lá no Congresso Nacional, mas neste momento eu tenho sobrecontratação generalizada. E estou pagando lá, senhores, energia incentivada. A Proinfa faz 20 anos que existe. E agora o jabuti passado é para prorrogar mais. Para quê? Para a eólica, que já se sustenta vendendo no mercado a 120 megawatt-hora, a solar vendendo, chegou a vender a R$ 79.
Então, assim, são geradores que estão consolidados no mercado e não precisa da sustentação tão forte. E a gente precisa do quê? De substituição, porque tem coisas importantes que foram faladas na parte da manhã e que precisa do incentivo setorial. Só que eu estou ocupando isso faz 20 anos. Pô, se eu não dei conta de me solidificar em 20 anos, sai. Sai porque o consumidor não tem que pagar isso. Sai porque o consumidor não sabe que paga. Né? E esse é o grande problema. Quando a senhora disse assim, eu preciso capacitar os conselhos de consumidores, nós temos 5 encontros regionais e um nacional, todos eles com expert. Se aqui, por algum motivo, nós tivemos alguma falha, nas fotos que a gente apresentou, eu estive aqui na Alespre para defender esse consumidor de energia elétrica que é da Enel, que tem dificuldade. Nós temos como cobrar. O Conselho de Consumidores está dentro da concessionária. Ele tem competências na regulação, na resolução 963, que determinam que a concessionária tem que, mensalmente, emprestar um boletim e dizer como está a prestação do serviço ali, quais foram as maiores reclamações, ou se funciona lá no Mato Grosso do Sul, por que não funciona em São Paulo? O Mato Grosso do Sul tem 1.104.000 unidades consumidoras. Quanto São Paulo tem? 9 milhões? Como se inopera, sim, dessa forma? Então, nós precisamos, sim, de instituições fortes, como nós estamos reunidos aqui, para apontar o problema e chegar para o agente econômico e falar assim, isso você tem que resolver. E não adianta a desculpa do outro. Então, uma das coisas que foi falada aqui na manhã é assim, olha, está e o processo, diferente do ENP, que é a toque de caixa, na ANEEL, o processo é cada tomada de subsídio, a análise de impacto regulatório, consulta pública. Então, nós estamos com uma consulta pública lá muito importante, que afeta a eventos climáticos, que afeta a esses problemas que aconteceram aqui na área de concessão da Enel, e que se dá 24 horas a partir da cessação do evento, né? Para que as medidas sejam implementadas. E aí, gente, quando a gente tem um problema desse, como aconteceu no Rio Grande do Sul, que foi uma referência, aconteceu no Mato Grosso do Sul. Nós tivemos uma tempestade de poeira, nunca vista, antes do evento do Rio Grande do Sul. Aí foi uma operação com helicóptero, porque caiu rede de transmissão. Só que assim, quanto tempo nós ficamos sem energia? Em alguns locais 2 horas, em outros 4. No interior mesmo, na fazenda, nós tivemos um caso de 17 dias. Mas aqui, dentro de São Paulo, você ficar 17 horas. Nós tivemos caso, relato de aqui em São Paulo, no interior do estado, no cinturão verde aqui de São Paulo, que estão os produtores de hortaliça reclamando para nós que eles ficam 4, 5, 6 dias sem energia na área de concessão da Enel. Então, assim, nós estamos fazendo essa conversa aqui para dizer assim, o consumidor tem fórum, essas reclamações chegam oficialmente à ANEEL. E por isso a gente conseguiu, então, o retorno de todo o orçamento que estava contingenciado da ANEEL. Está voltando o atendimento do 167, que é você não conseguir falar com a concessionária, você fala com a ANEEL, e está voltando o índice de satisfação do consumidor que estava prejudicado, que é o IASC, que mede justamente essa satisfação do DEC/FEC. Por gentileza, pode passar, se eu esqueci algum detalhe. Essa pirâmide é para dizer como nós estamos sendo sustentados. Então, lá em cima, naquele azulzinho, isso eu mostrei para o presidente Lula lá, e era só um pingo. Olha o tamanho que já está de subsídio, tá? Porque ali agora, pessoal, eu tenho GD, que já está em 7 bi, no dia 26 do 7, a gente mediu. Geração distribuída, solar, tá? Desculpa que a gente fica tão técnico depois. Geração distribuída é quando eu produzo a energia, é o chamado prosumidor. Eu produzo a minha energia, consumo, mas também jogo na rede, né? Então, assim, olha lá como nós estamos. Nós já estamos com
Mercado Livre, 35 mil UCs, representando 0,4%. Na geração distribuída, nós temos 4.133.000 unidades consumidoras, 693, 4,6%, tá? Os cativos pagando essa conta, são 85 milhões de consumidores que pagam tudo isso, tá? Então, assim, dizer para o presidente Lula, isso precisa de reversão. As coisas que estão setorial, elas precisam estar aonde? No orçamento geral da União. É política pública? Onde deve estar? Ela deve estar competindo com a saúde, deve estar competindo com a educação, tem que haver lugar no orçamento geral da União para isso. Não pode ser um orçamento paralelo, como um deputado. Eu estava na sessão defendendo que não deveria ser daquele jeito. O secretário disse assim: mas da onde você indicou a fonte aqui? Em qual fonte do orçamento geral da União? Não, é aquele fundo setorial lá. Então, o fundo setorial que não tem limite, né? E que agora, na medida provisória 1304, o governo mandou, então, um limite, porque está ficando impossível a gente sustentar tanta situação colocada pelo Congresso Nacional, que no momento não se faz necessário ter termoelétrica com gasoduto no Nordeste. Se o professor Francisco falar que faz, a gente, né, tem que discutir a engenharia, não é o direito. Então, assim, uma coisa que é você construir a termoelétrica lá para usar gás natural, aí você constrói o gasoduto para trazer para cá. Peraí, quanto custou isso? Quem está pagando? Tudo. Consumidor que nos escuta, o orçamento da energia elétrica não tem dinheiro público. É consumidor na veia o tempo inteiro. Qualquer legislação aprovada que fala que é CDE, você vai pagar. Quando o nosso digníssimo e dileto representante do Ministério Público esteve aqui na parte da manhã, ele disse assim: nós pensamos no investimento que a Enel tem que fazer. Qualquer investimento é pago pelo consumidor de energia elétrica. Não existe, não existe. Se eu vou trocar um transformador, no ano que vem eu já reconheço aquilo na minha base e, assim, na renovação das concessões, eu tenho um diferencial. O meu ciclo era de 4 ou 5 anos para ser reconhecido um investimento na base para o consumidor pagar quando a concessionária fizesse o investimento. O que gerou isso? Um problema, porque a concessionária começa a fazer o investimento a partir do 3º ano. Para quê? Para ela terminar, por exemplo, uma subestação em 3 anos e ser reconhecido na próxima tarifa. Isso era ruim, né? Ficava muito longe. Então, a novidade é o intraciclo. Agora, com 2 anos e meio, o investimento que eu fiz, eu posso ser reconhecido mais rápido. Então, algumas coisas se equacionam, mas temos que pensar qual é o valor de 1 quilowatt que eu quero pagar aqui na concessão da Enel. Por quê? Porque toda vez que eu falo de investimento, qual é o investimento? A Enel anunciou, e eu lá no meu estado tive ciência, nós vamos investir 20 milhões de dólares. No quê? Quem vai pagar? Porque investe, mas tem que ser reconhecido e agora é intraciclo. Por quê? Porque ela disse que ela quer continuar aqui. Se quer, tem que ter, né? Uma satisfação importante. Estou sem saída? Não. Nós, no dia 14 de julho agora, estivemos numa reunião com 33 presidentes de áreas de concessão, presidentes, vice-presidentes de conselhos de consumidores, junto ao TCU. E a gente formalizou lá a nossa preocupação com a renovação das concessões. Então, o TCU está observando cada processo de renovação de concessão. Na norma é DEC/FEC, mas o TCU tem como recomendar situações. Então, a gente ficou muito grata da informação da Audielétrica, que é a responsável por acompanhar isso. Pode passar só para a gente fechar. O consumidor cativo paga tudo, né? Enfim, o retorno que ele teria, a dona Maria e o seu João, fica em 8% de tudo, dos 50 bi, só 8% é tarifa social, pode passar. Então, são todos esses gastos por lei.
Nenhuma dessas ações foi motivada por decisão da agência reguladora. A agência reguladora regulamentou estas leis todas, né? A solar e a eólica no Mercado Livre, pagando 50% dos custos de transmissão, teto solar, 50% da distribuição. Ah, mas eu pago o custo médio, se eu sou trifásico, eu pago 100, mas o 100 não comporta, essa conta está aberta dentro da ANEEL para quem quiser pesquisar. E eu falava numa audiência pública lá no Congresso Nacional, alguém tirou foto dos cálculos que a gente fez e não pôde bater, porque são dados oficiais e que a gente faz menção para dizer assim, sim, é um serviço que está praticamente universalizado no Brasil, mas que precisa ser muito acompanhado. Pode passar? Para eu finalizar. Aqui a gente está falando de um instrumento muito interessante para o consumidor. O professor Filomeno falou assim, não, a gente constrói uma termoelétrica e inunda a terra. Não, termoelétrica não inunda a terra, o que ele quis dizer é a usina de hidroeletricidade, tá? Mas a termoelétrica é nefasta para todos nós. Por quê? Porque nós estamos falando aqui de ambiente sustentável. E eu queimo gás natural e diesel. Eu moro em Campo Grande, capital do estado do Mato Grosso do Sul, e no meio da cidade eu tenho uma termoelétrica, a William Jones. Na crise de 21, ela foi a termoelétrica mais cara. 1 megawatt-hora custou R$ 2.205. É indizível o que o consumidor pagou na crise de 21. Então, eu preciso de energia de reserva, mas eu preciso conscientizar o consumidor de energia elétrica na sustentabilidade. A gente tem um drama vivenciado pela solar. Aonde é calor, as pessoas estão com ar-condicionado, por quê? Porque ela pagava R$ 2.000, R$ 1.800, ela fez o investimento porque tinha dinheiro, agora ela paga R$ 200, R$ 108, acostumou, né? Lembra, o sol fica até 4 horas da tarde, depois eu tenho que escalar, é como se você tivesse uma rampa, entendeu? E o sol foi embora e alguém tem que suprir aquela energia que ninguém fica mais sem ar-condicionado. Quem acostumou não fica. Então, eu preciso entrar com o quê? Com energia forte. Então, o que eu tenho? Eu tenho uma falta de chuvas aí no nosso período úmido, né? Nós estamos com 147 terawatts de capacidade de reserva e o governo começou, então, peraí, o que aponta a hidrologia para o período úmido? Que começa agora em novembro, começam as chuvas. Eu não vou ter tanta chuva, então eu quero evitar. Então eu começo a despachar termoelétrica, energia suja na nossa matriz, energia muito cara, né? Queima de diesel, queima de gás natural, e o impacto, outrora, antes de 2015, isso acontecia cotidianamente, despachava a termoelétrica, o consumidor só ia ter o impacto e saber que ele estava pagando uma energia que ele já tinha consumido há 8 meses no processo de revisão tarifária anual. Mas por que deu 20? Por que deu 25? Hoje não, eu anuncio para ele com 5 dias de antecedência, agora para agosto é vermelha, patamar 2. Eu despachei muita termoelétrica já. O que eu não quero é nem despachar fora da ordem de mérito, que são essas caras. Então, o consumidor fica avisado. E a gente tem um problema, que quando a ANEEL pensou para monetizar isso, ela pensou em tarifa. Então, qual que é o impacto para 100 kWh? 7,87. Pronto, eu tenho R$ 8, vou deixar o ar-condicionado torando. A conta não é essa. Por quê? Porque eu estou falando de tarifa, e tarifa eu não tenho PiscoFins, eu não tenho ICMS, eu não tenho contribuição de iluminação pública. Então, o nosso conselho, lá no Mato Grosso do Sul, a gente faz a cada anúncio o cálculo de quanto custa, e é imbatível, porque se a imprensa nos visita, a gente vai na fatura do mês anterior e fala assim, tá vendo? O meu real de tarifa é 0,88, mas o que foi cobrado é 1,32. Por quê? Porque ainda temos isso, né? Tudo no setor elétrico de cobrança é em cima do quê?
em cima do consumo. E aí a gente se pega pensando na contribuição de iluminação pública na CIP. Por que ela é pelo consumo? Isso precisava ser revisto nos 5.000 municípios, porque cada município, senhores, tem uma lei de contribuição de iluminação pública. Então, ela é feita pelo consumo. Ora, mas se eu tenho pontos de luz em toda a cidade, se eu sei o que é, se eu sei o que gera esse consumo, eu só precisaria prever. Eu tenho o bairro novo, vai acontecer alguma situação nova, e eu posso prever e não ficar tão ajustado como é. A gente teve problemas no Ceará já, porque eles recolhiam 2,5 milhões mês, sem necessidade, porque não tinham que mais crescer. Então, assim, é preciso que a gente também olhe essa questão. E, então, assim, ficar de olho nas bandeiras tarifárias como um sinal econômico de preocupação com a sustentabilidade. Pode passar muito rapidamente, por gentileza, só para a gente lembrar das ODS, pode passar? Que a gente tem preocupação, né, com as metas dos objetivos, né, que é acabar com a pobreza, com a fome e assim com a exclusão, né, energética. A gente tem isso muito sério no Brasil. Foi feito um estudo pela Polis, né, salvo engano, e que eles diagnosticaram isso. O consumidor, homem médio brasileiro, gasta 160 kWh, menos que a África subsaariana. Nossa, quando eu soube disso, eu falei assim, indizível, você num país com a geração de energia tão importante como o do Brasil, e a gente excluir brasileiros, né? Assim, não é que exclui porque ele não tem energia, mas, assim, agora, com o advento da medida provisória 1.300, nós fomos procurar quantas famílias no Mato Grosso do Sul, na área de concessão, faziam benefício direto nos 80 kWh. Atentem, 44 mil famílias sobrevivem gastando 80 kW mês. Você sabe o que significa isso quando a gente pensa que uma geladeira consome 40? Né? Então, assim, é uma casa que tudo apagado à noite, só televisão e geladeira. Então, assim, a gente precisa incluir as pessoas. E isso é muito importante. Pode passar? A gente fala um pouquinho das metas, lá é o foco energia, né, para o Brasil, a maior parte das emissões de gases do efeito GE são oriundos de quê? Do combustível, do transporte, o senhor já disse isso, mas isso são dados, né, que a gente coletou. Então, assim, a gente tem problema, sim, quando a gente despacha uma termoelétrica, mas, assim, e aí, assim, eu posso até pensar que ali em combustíveis, transportes, é porque o nosso modal foi feito assim, né? O Brasil fez as opções que fez lá para trás, na época que entrou o FNME, né? Assim, a gente tem esse histórico da defesa do consumidor dizendo assim, não, ferrovia, nós vamos colocar o transporte como um marco de interiorização do desenvolvimento. Será? Hoje a gente tem essas interrogações, né? Pode passar? Vou deixar à disposição aí para que as pessoas tomem ciência, né? Então, racionalizar subsídios ineficientes. A gente entende que a energia incentivada do Proinfa já alcançou o que devia, então não tem mais razão da gente continuar. Pode ser substituído por coisas muito importantes, Moisés, como é o RenovaBio. E o professor Amaury trouxe mesmo essa colisão, né, de direitos. O que é isso? Eu pensar de uma forma, vir uma legislação nova e ela conflitar entre elas. Com quê? Com princípios de ordem pública constitucionais, que é a defesa do consumidor, a ordem econômica e o meio ambiente. Então, essa sustentabilidade, esse tripé tem que dar certo. O Brasil não pode parar de se desenvolver por conta de que tem que preservar. Tem que preservar, nós temos que ser eficientes, e isso é um reconhecimento indelével do Brasil. O Brasil é o melhor em carne, exportação de suíno, de aves, de proteína, vamos dizer assim, e tudo com qualidade. Por quê? Porque não queriam que a gente desse certo e colocaram enormes barreiras. E o Brasil foi lá e foi eficiente. Hoje é o maior produtor, um dos maiores
países produtores de proteína do mundo, e a gente tem bastante honra disso, né? Pode passar. Por fim, então, né, consumidor mais atuante na defesa dos seus direitos, uma tarifa social que fiscaliza, porque nós temos agências reguladoras estaduais em 17 estados, e elas precisam continuar conveniada. É um problema para a ANP não tem podia usar o Inmetro, podia, não sei, mas a capilaridade a gente entende que a fiscalização tem que estar próxima. A Arcesp está aqui fazendo seu dever de casa, entregando para a ANEEL relatórios. Eu entendo que não está parado e que precisa, sim, obedecer aí todo o processo. Apoiar a regulação, né? A gente tem continuamente o nosso conselho, nós temos um consultor, então, assim, no mínimo, a gente contribui em 4, 5 audiências públicas que são colocadas, consultas públicas com temas que são afetos diretamente ao consumidor. E agora também o Ministério de Minas e Energia tem editado as suas portarias e colocado sob consulta pública. Isso é muito importante, a gente tem feito esse dever de casa. E pensar muito em modicidade tarifária. Eu aproveitei a presença do deputado Russomano. Nós estamos passando por um forte ataque em relação ao princípio da modicidade tarifária. Regulatoriamente, né, quando eu alugo um poste, e aí eu estou falando de telecom, 2 utilities muito importantes, que é a comunicação e a energia elétrica, o que ficou combinado? Esse ativo é da população brasileira, né? Então, quem tem que ser beneficiado com o aluguel do poste? A modicidade tarifária. Ele tem que vir como um redutor da tarifa de energia elétrica nacional para todas as áreas de concessão. Então, no Congresso Nacional, tramita um projeto de lei que muda a regulação do 60/40 e coloca outras coisas que, neste momento, não interessam ao consumidor de energia elétrica. O que nos interessa é ser eficientes, cobrar da distribuição. Pode passar, só para a gente fechar? Obrigada. O que a gente precisa efetivamente? Participar desses fóruns, como nós estamos aqui, e agradeço ao Moisés, e trazer para vocês uma próxima conta, que é muito importante e que nasceu daqui de São Paulo. Ao diagnosticar o problema sério relacionado à Enel, o ministro de Minas e Energia disse: nós vamos fazer uma rede de proteção ao consumidor de energia elétrica, porque fica muito nas costas de 5 pessoas lá no Conselho de Consumidores, que não conseguiram fazer uma entrega que a sociedade ali necessitava. Então, isso ficou na renovação das concessões, tá? Tem o artigo específico dizendo assim: vai ser formada uma rede nacional de proteção ao consumidor de energia elétrica. Na semana retrasada, eu estive em Brasília, no Ministério de Minas e Energia, e caberá a nós, representantes da sociedade civil, enviar uma minuta, né, dizendo das nossas atribuições, como a rede nacional vai funcionar. E isso é muito relevante para todos nós. A gente sempre quis, Moisés e colegas do IDEC, da associação, trabalhar junto. É preciso que o consumidor sente à mesa, porque ele paga a conta. É impossível você deliberar uma situação em que a gente fica sabendo só assim. Então, um dos motivos também, além da Renacom, com o TCU, foi a gente pensar uma forma de dar transparência a tudo que está acontecendo na fatura de energia elétrica. Você abre a sua fatura, você vê o seu consumo, a data foi você que escolheu, são 6, você pode mudar. Liga no 0800 e muda. Então, assim, não tem que olhar a data, né? Mas o que é difícil ali? É que hoje você não gerencia o seu consumo. É sempre, né? É difícil, assim, poxa, como que eu vou saber? Eu posso fazer uma média.
mas eu não sei efetivamente quanto eu gastei. Então, é isso que eu tenho que olhar. Só que quando a gente mostra para o consumidor que o valor da energia, né, às vezes é menor do que a somatória de encargos do setor elétrico, PIS/COFINS, ICMS e contribuição de iluminação pública, ele fala assim, não acredito. Então, assim, acredite, leia a sua fatura, né? A data você que escolheu, o valor a gente tem que cuidar, e cuidar porque pode ter tido um aumento súbito, alguma coisa na rede, e você tem aí o direito de ligar para a concessionária e falar assim, minha conta está errada, eu quero uma inspeção. Então, assim, essas coisas, esse ir e vir do consumidor com a concessionária é muito relevante para o setor. Então, a gente espera contribuir com a sociedade, com a Renacom, né? Por quê? Porque a gente vai ter uma entidade de âmbito nacional, né, com pessoas voltadas para qualquer área de concessão que sofrer algum processo, e é claro, a gente vai trabalhar com aquele conselho, mas se o conselho não tiver muito fortalecido, se nem aquela sociedade, porque o que a gente descobriu em São Paulo é que as pessoas não sabiam que tinha um conselho de consumidores, a Enel tinha um conselho de consumidores determinado para isso. Então, cabe a nós, então, esclarecer. Agradeço a oportunidade. Muito obrigada. A pergunta do Moisés é por que a Enel, em tese, apoia a continuação da Enel aqui? Primeiro, que a gente tem uma lei de caducidade e é preciso que se cumpra alguns requisitos. Segundo, que tem um contrato. E a ANEEL sempre falou dos respeitos ao contrato, porque uma coisa que se precisa garantir do governo é a segurança jurídica. Então, assim, eu tenho que cobrar qualidade. Infelizmente, a Enel não tem cumprido isso, e isso é de conhecimento da ANEEL por meio da Arcesp. É o único convênio que perdura, mesmo com o contingenciamento, com os cortes pelos quais a ANEEL passou, mas continuou com a Arcesp. Por quê? Porque quer este acompanhamento mais in loco, mais efetivo. Então, aí é preciso que você robusteça um processo administrativo, porque não é fácil fazer caducidade de uma concessão. Mas se ela toma a decisão antes, você falou, porque apoia, porque tem todo um procedimento que deve ser seguido a partir do momento que você não precisa esperar. Quer dizer, ela fez manifestação de que quer continuar conforme o decreto prevê, mas aí é aquela mão forte do Estado, é o Estado interventor. Então, a ANEEL tem esse dispositivo que é decretar a caducidade de uma área de concessão, só que ela o faz somente com robustez de provas. Olha, você é ineficiente nisso, nisso e nisso. Ela deu a oportunidade, né? Há 2 anos atrás, a gente acompanhou isso, tinham 10 áreas de concessão muito ruins no Brasil, então houve um processo de mediação ao invés de multa, e nós, infelizmente, não tivemos esse processo aí aceito não, ou consubstanciado pela Enel. Então, é preciso acompanhar e a gente tenta, aí, na medida do possível, defender o consumidor dessa maneira.